Não tem democracia no Brasil e o mundo precisa saber. E aqui no Senado eu vou falar todos os dias e vou denunciar no mundo todo. Se as autoridades aqui não se mexem, não se movem, o mundo vai saber o que está acontecendo. Peraí, já passou do normal. Dinheiro roubado. Quem foi trazido pelo povo, seja fiel ao povo e não ao movimento político do seu interesse. Como é que bota a cabeça no travesseiro? População está acuada, sem liberdade. Tem parlamentar zumbi aqui que não pode usar rede social, que não pode dar uma entrevista. Aqui, colega nosso, na nossa cara, e não se manifesta. E olha só, Brasil, se alguém lhe disser que todo político é corrupto e ladrão, não acredite, porque ainda temos pessoas honestas em Brasília, sim. Assim como o senador Eduardo Girão, que nós vamos trazer a fala aqui, porque ele tomou ali a tribuna do Senado Federal e fez uma denúncia gravíssima, mostrando provas sobre o ativismo judiciário e sobre a pouca vergonha que tem acontecido ali em Brasília, principalmente por algumas autoridades, e ele vai citar nomes aqui. Pessoal, o senador Girão falou aquilo que todo brasileiro gostaria de ter a voz, de ter o microfone para poder desabafar, porque realmente já chega, já passou de todos os limites. E agora nós vamos ver aqui esse desabafo, esse pronunciamento forte que o senador Girão fez de forma exemplar, colocando cada um no seu quadrado, e ele falou algo aqui gravíssimo, pessoal. Preste atenção na fala do senador Girão, que lavou a alma do povo brasileiro, e voltamos em seguida. Aqui, que era o lugar que isso era para dar um estardalhaço, era para todo mundo estar aqui comentando, é caladinho, caladinho, caladinho. É impressionante a inversão de valores desse país, de perceber que não dá para ficar assistindo isso calado. Dentro do próprio STF, cadê uma voz dissonante? Peraí, Dias Toffoli, está aqui, 25 bilhões, a matéria que o senhor citou aqui, do jornal O Globo. O Globo. Decisões sobre multas da Lava Jato podem fazer com que mais de 25 bi, B de bola e de índio, isso é dinheiro que não acaba, deixem de ser pagos ao Brasil. Dinheiro roubado de quem está nos assistindo, de quem nos paga o salário. E essa estrutura, mega estrutura que tem o Senado Federal, que completa 200 anos e assiste de camarote. Sabe o que foi que aconteceu? A Transparência Internacional, uma ONG respeitada no mundo inteiro, ela fez uma nota há 4 dias dizendo o seguinte: fez uma série de matérias abordando essa história da JBS, aí, JIF, mudou de nome, e da Odebrecht, esses estranhos perdões de dívidas bilionárias de super ricos. O título de judiciário mais caro do planeta, Transparência Internacional, o título do judiciário mais caro do planeta não vem só, entre aspas, das remunerações e privilégios ilegais e obscenos. Vem principalmente de decisões como essas, que são vetores de desigualdade e miséria. Sabe o que foi que aconteceu com a Transparência Internacional? Porque aí toca na vaidade. Que começou a repercutir isso internacionalmente. Porque a vergonha é tão grande do que está acontecendo no Brasil, que os parlamentares aqui, eu sou um deles, estão indo denunciar lá fora. Porque aqui parece que muito jornalista militante está surdo, mudo. Eu não sei como é que consegue colocar a cabeça no travesseiro, só por causa da ideologia que ele tem, de passar pano para esse tipo de coisa. Cadê o jornalismo que faz o contraponto, que ouve os dois lados? Sabe o que aconteceu? O ministro Dias Toffoli se incomodou. Lá atrás ele mandou censurar a revista Cruzoé. Não esqueça disso. Você não estava aqui, não. Eu já estava aqui em 2019. Quando aquela matéria do amigo do meu pai mandou censurar a revista. Sabe o que ele fez agora, senador Magno Malta? Dias Toffoli mandou investigar a Transparência Internacional.
porque começou a repercutir essa palhaçada. Sabe o que aconteceu? Olha o desdobramento. Aí é Deus agindo, amigo. O Financial Times, um dos maiores jornais do mundo, foi lá e já começa a denunciar que a Suprema Corte no Brasil já está perseguindo a Transparência Internacional, uma ONG internacional, por causa de denúncia. Já não basta nós termos aqui jornalistas, e o senhor conhece, o senhor teve com eles, jornalistas que estão com seus passaportes retidos, as suas contas bancárias congeladas, as suas redes sociais, instrumento de trabalho deles, bloqueados por ordem judicial, e vem encher a boca, vem gente encher a boca dizer que no Brasil tem democracia. Na minha não tem democracia no Brasil, e o mundo precisa saber. E aqui no Senado eu vou falar todos os dias, e vou denunciar no mundo todo. Se as autoridades aqui não se mexem, não se movem, o mundo vai saber o que está acontecendo, e nós estamos denunciando em OEA, nós estamos denunciando no escritório do Brasil da ONU em Nova York. Isso não pode acontecer, esse tipo de situação, de perseguição, porque a pessoa está dizendo a verdade, de uma decisão absurda, vergonhosa. E cadê as pessoas de bem? O senhor colocou aí, e eu espero um posicionamento dos ministros que sempre defenderam, que sempre foram contra a corrupção, que sempre defenderam a ética. O senhor colocou o áudio do ministro Barroso, presidente, tem a honra de ser o presidente do Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe que é uma instituição importante para a democracia. Por que que não se manifesta sobre essa decisão absurda, vergonhosa, que faz de gato e sapato o povo brasileiro? Cadê os outros ministros? É importante os outros ministros. Peraí, já passou do normal. É como o senador Magno Malta disse, vai ter que devolver o dinheiro daqui a pouco. Vai. Sabe o que é que vai ter? Multas. Não é só não, vai ter que indenizá-los por danos morais, pelo prejuízo causado. Dinheiro roubado. Está aí o processo, querem anular Lava Jato, tudo. Os valores não vão ficar invertidos. O cidadão de bem está acompanhando tudo isso. E, eu repito, é hora das pessoas que estão nas instituições não se acovardarem. Quem foi trazido pelo povo, seja fiel ao povo e não ao movimento político do seu interesse. Como é que bota a cabeça no travesseiro? Fazer jogo de cena? População está acuada, sem liberdade. Tem parlamentar zumbi aqui que não pode usar rede social, que não pode dar uma entrevista. Aqui, colega nosso, na nossa cara, e não se manifesta. Nós temos o dever de nos manifestarmos sobre o que está acontecendo no Brasil. Tem preso político, tem gente que já morreu, sob a tutela do Estado, Clezão. O que é que nós vamos dizer para as filhas deles, para a esposa dele? Tem o coronel Naime, que está há 1 ano. Tem o Silvio Ney, que nem sequer, presidente Isalci, nem sequer a gente pode visitar. É tão desmoralizada essa casa, que foi pedido 12 senadores aqui para visitar. O senhor é signatário, o senador Magno Malta é signatário, o senador Cleitinho é signatário e eu sou signatário. Coincidentemente, nós somos signatários. Você sabe o que é que aconteceu? O STF não respondeu. O STF não respondeu. E fica por isso mesmo. Eu cobrei ontem o presidente da casa. Cobrei ontem o presidente Rodrigo Pacheco. Cadê? A gente não pode visitar as pessoas? Fora isso, tem muitos outros presos políticos nessa nação que estão sem o direito ao devido processo legal, que estão o acesso aos autos prejudicados, que estão com penas desproporcionais, enquanto o senhor falou que Sérgio Cabral está aí curtindo nas suas mansões, tinha 400 anos de prisão, está aí curtindo nas luxuosas mansões a impunidade no Brasil. Não é correto. Estamos aqui
ombreados para fazer o que é certo. E eu agradeço, senador Cleitinho, o senhor ter trazido esse tema, porque já deu. Gente de bem, vamos, em todas as instituições, se manifestar. Fazer alguma coisa de forma ordeira, pacífica e respeitosa. Sair do discurso, sair da covardia. Esse país tinha que ser livre, e não é. Vivemos sob ditadura. Quando é que nós vamos acordar para isso? Perdeu o Mané, lembra? Perdeu o Mané. O presidente do STF falou lá em Nova York, se eu não me engano, para as pessoas que estavam criticando, não, perdeu o Mané. Foi aquele mesmo presidente, o Barroso, que disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é um ativismo explícito, uma posição de militante político ideológico, e não de ministro do STF. Todas essas arbitrariedades e abusos de autoridade cometidos por ministro do STF só acontecem em função da omissão covarde do Senado da República, que não cumpre seu dever constitucional de abrir processo de impeachment. Está se ajoelhando em subserviência a uma verdadeira ditadura do judiciário. Mas não, o objetivo é a mão pesada. O objetivo é intimidar, é perseguir e não cumprir a Constituição brasileira. Olha só que papel nós, senadores, estamos fazendo, respeitando o Supremo, já que não deliberamos pedido de impeachment, porque somos minoria ainda, mas fazendo os trâmites, pedindo para visitar senadores da República. Estamos levando aí chá de cadeira para isso. Mas olha só, já começamos novamente a coletar assinaturas, não vamos desistir, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Conseguimos coletar já mais de 20 assinaturas para dar entrada num novo pedido de visita, dessa vez com o ex-policial e ex-deputado federal Daniel Silveira, que depois de ter seu mandato cassado, foi condenado pelo STF em abril de 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão. A principal acusação que gerou sua condenação foi após ter feito duras declarações públicas contra ministros do STF. Inclusive, eu ressalto que não concordo com a forma que ele fez. Mas a punição tem que ser de acordo com a lei. Tem aí injúria, difamação, calúnia, mas não. O objetivo é a mão pesada. O objetivo é intimidar, é perseguir e não cumprir a Constituição brasileira. A principal acusação que gerou sua condenação, foi, como eu disse, ter feito duras declarações contra ministro do STF. Mas logo após a publicação da sentença, o presidente da República, Jair Bolsonaro, no uso de suas atribuições como presidente, concedeu um indulto, que é um ato de clemência previsto no artigo 84 da Constituição do Brasil, sendo um poder discricionário de uso exclusivo do presidente da República, com o objetivo de promover a justiça, a equidade e a reintegração social dos apenados. O indulto só não pode ser concedido para crimes hediondos, de terrorismo, de tortura. Justamente o que ele está sofrendo com esse arbítrio do STF. Mas mesmo assim, em maio de 2023, mesmo depois do indulto concedido pelo presidente da República, previsto em lei, na Constituição, o STF, extrapolando mais uma vez a sua competência, anulou o indulto, mantendo o ex-deputado preso até hoje. Nas últimas eleições, mesmo preso inelegível, ele recebeu mais de 1,5 milhão de votos para senador pelo Rio de Janeiro, o que representou 20% do eleitorado. Eu não vou entrar, senhor presidente, no mérito das palavras utilizadas por Daniel Silveira, e muito menos na forma empregada. Mas não tenho nenhuma dúvida que suas ações não se enquadram nas condições de terrorismo, tortura e muito menos crime hediondo. Posso discordar de tudo que ele disse, e disse aqui que discordo, mas tenho a obrigação de garantir o seu direito à liberdade de expressão. Esse país tinha que ser livre, e não é. Vivemos sob ditadura, temos presos políticos. Quando é que nós vamos acordar para isso? Se ele errou, tinha que arcar com todas as suas consequências daquilo que disse, mas dentro do devido processo legal, um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Trata-se, na realidade, senhor presidente, de mais um caso explícito de perseguição. Assim como de tantos outros presos políticos, como a emblemática morte do Cléston Pereira da Cunha,
sob a tutela do Estado, depois do pedido da PGR para soltá-lo, e não soltou o ministro do STF. E ele morreu na prisão. As suas filhas, a sua esposa, é difícil dormir todo dia com o olhar delas que eu já tive em algumas oportunidades. Peço às senhoras senadoras, senhores senadores, coloquem a mão na consciência. Isso está acontecendo no Brasil de hoje. Preso político no Brasil. Tenho certeza que esse caso, quero falar aqui sobre o caso da Débora, senadora. Muito importante, senadora Rosana, o da cabeleireira, que pichou, errou, pichou, mas está lá pegando 15 anos de prisão, com as filhinhas pedindo pelo amor de Deus. E você vê corruptos que não tiveram as suas esposas, as suas famílias, esse tipo de tratamento. Aí estão curtindo as suas missões, as suas mansões pelo Brasil. Tenho certeza que esse caso da Débora ainda terá repercussão mundial pelos níveis de crueldade praticados por decisões de ministro do STF. Ela pichou com batom uma estátua de fronte ao STF com os dizeres: perdeu o mané, lembra? Perdeu o mané? Que hoje o presidente do STF falou lá em Nova York, se eu não me engano, para as pessoas que estavam criticando: não, perdeu o mané. Foi aquele mesmo presidente, o Barroso, que disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é um ativismo explícito, uma posição de militante político ideológico, e não de ministro do STF. Mas olha aí o troco para essa brasileira, para essa cidadã. Ela está lá, condenada, apesar de mãe de 2 crianças, senadora, pequenas, com 9 e 6 anos de idade. Ela se encontra ilegalmente presa há 1 ano e 4 meses. E o pior, julgada pelos seguintes crimes: associação criminosa armada, batom, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, batom, dano qualificado pela violência e grave ameaça com deteriorização do patrimônio público da União, batom. Todas essas arbitrariedades e abusos de autoridade cometidos por ministro do STF só acontecem em função da omissão covarde do Senado da República, que não cumpre seu dever constitucional de abrir processo de impeachment. Está se ajoelhando em subserviência a uma verdadeira ditadura do judiciário. Mesmo assim, sendo ainda parte dessa minoria aqui no Senado, eu vou continuar cumprindo o meu dever de forma responsável, possível, mas com coragem, porque eu quero colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Nos próximos dias, farei mais pronunciamentos até que a gente resolva essa situação de injustiça no Brasil. Eu quero dizer, presidente, se o senhor me der mais 1 minuto, eu prometo encerrar, convidar as senadoras e os senadores que ainda não assinaram esse pedido de visita ao Daniel Silveira, já temos mais de 20, que assinem até a próxima semana, porque nós vamos dar entrada pedindo para visitar mais esse preso político. Está aberto para todos os senadores e senadoras que por algum motivo tocarem as suas consciências nessa questão, se julgarem que isso é injusto, que assinem, para que a gente possa visitar. Eu encerro hoje com um profundo pensamento do escritor judeu Elie Wiesel, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, autor de 57 livros e Prêmio Nobel da Paz em 86. Pode haver momentos em que somos impotentes para evitar uma injustiça, mas nunca deve haver um momento em que deixemos de protestar. Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado. Pois é, pessoal, e o que nós ficamos pensando é o seguinte: se os juízes do STF querem tanto legislar, se eles querem tanto fazer leis e mandar no país, por que eles não vão se candidatar nas próximas eleições? Teremos no próximo ano aí eleições para senador da República. Tá aí, ó. Vocês podem se candidatar. Aí eu queria ver o Barroso, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, né, nas ruas, nas praças, em cima dos carros de som, pedindo voto para a turma aí, para a galera. Será que o povão ia aprovar ou ia ser uma chuva de ovos,
de tomates e até outras coisas mais. Porque realmente, pessoal, o povo brasileiro já está de saco cheio. Nunca houve o que está acontecendo hoje. E eles se gabam de ter salvado a democracia. Como disse o Barroso, né? O Barroso falou durante uma palestra lá fora, ele falou assim, vencemos o bolsonarismo. Né? O Dias Toffoli falou que nós já estamos vivendo um semi-parlamentarismo. Mas olha como eles se divergem. O Gilmar Mendes deu uma declaração falando que não houve golpe, houve baderna. Ele deu uma declaração lá em Portugal. Ou seja, eles mesmos, né, se divergem entre eles e ficam batendo a cabeça. Agora, o que eu gostaria de ver mesmo é o André Mendonça e o Cássio Nunes. Cadê esses dois, André Mendonça e Cássio Nunes? Na verdade, pessoal, eles ficam em cima do muro e eles vão com a maioria. Por quê? Porque eles são a minoria. Agora, a partir do ano que vem, o que eu tenho falado aqui, o próximo presidente que for eleito em 2026 indica 3 ministros. E aí, pessoal, o jogo pode ficar mais equilibrado se esses 3 ministros forem conservadores, tiverem princípios realmente cristãos, tiverem princípios de justiça, aí as coisas mudam, porque até então está 9-2, né? São 9 ali do lado da esquerda e apenas 2 ali tentando fazer o contrapeso. Aí realmente fica difícil. E aí o senador Girão foi excelente em sua fala, incisivo, falando inclusive sobre esses patriotas. Olha que absurdo, pessoal. O cidadão hoje em dia, o cidadão vai lá, comete um homicídio, faz um roubo, alguma coisa assim, ele vai lá, se ele for réu primário, se ele não for pego em flagrante 24 horas, e se ele tiver um bom advogado, é capaz dele nem ficar preso, pessoal. Agora nós vemos ali, né, senhorinhas com Bíblia debaixo do braço, camarada vendendo algodão doce, um outro pedinte, um mendigo, foram presos, todos eles. Um autista, né, um jovem que era autista, foi preso também. Prendeu todo mundo. E aí a moça que colocou a frase que saiu da boca do ministro Barroso, perdeu mané. Ela foi presa, está lá cumprindo a sua prisão, 17 anos, tem 2 crianças e, segundo a lei, como ela é protetora de menor, ela poderia cumprir a prisão ali, a sua pena em regime domiciliar, só que não foi concedida a ela, ou seja, uma perseguição total. Agora, em abril, pessoal, o STF está correndo com os papéis, está correndo com os trâmites para votar, para fazer o julgamento de Bolsonaro até o final de abril. Eles querem fazer isso o quanto antes, porque além de prender Bolsonaro, eles ainda querem colocar em pauta esse ano a regulamentação das redes sociais, porque aí fecha o círculo e a censura no Brasil e a ditadura para a eleição do ano que vem. É tudo que eles querem. Tudo que eles querem, Bolsonaro na cadeia e a censura das redes sociais, e aí o ano que vem você já sabe, é Lula na cabeça de novo. Esse é o plano, pessoal, do consórcio comunista em Brasília, mas nós vamos continuar denunciando e falando aqui. E se você concorda com esse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, pessoal, dá aquela força, nós estamos aqui fazendo trabalho todos os dias, por você, pelo Brasil, pela sua família, pelos seus filhos e netos. Então, nos ajude aqui, se inscreva no canal agora, pega também o link desse vídeo, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp, espalha para todo mundo, porque aí você vai estar fazendo o seu papel, vai estar ajudando o seu país. Olha esse pronunciamento do Eduardo Girão, onde ele colocou para fora ali tudo que ele está sentindo, e eu tenho certeza que é o sentimento e o pensamento da maioria dos brasileiros de bem, aqueles brasileiros que realmente querem a paz nesse país. Inclusive, pessoal, o PT, né, o Lula, prega que eles são um partido do amor, né, são um partido do amor. O William Vac, aquele jornalista ali da CNN, ele fez uma pergunta recentemente para o Lula. Lula, para pacificar o Brasil, você daria anistia a Jair Messias Bolsonaro? E aí, sabe qual foi a resposta do Lula? Nenhuma. Ele fugiu da pergunta, foi para um outro assunto, começou a falar do PT, que o PT faz isso, o PT faz aquilo, o PT é o melhor partido do planeta. Eu acho, pessoal, que eles vivem com a cabeça lá em Dubai. Só pode, ou na Suíça, porque para o Lula e para os petistas, para o Fernando Haddad, para a Gleisi Hoffmann, o Brasil está uma beleza, né? Depois de 4 mandatos do PT, aliás, está no 5º mandato, né? Foi 2 com Lula, 2 com a Dilma e agora está no 5º. Eles ainda falam em tirar o povo da miséria. Até quando eles vão ficar tirando esse povo da miséria? Será que com 5 mandatos já não deu para tirar o povo da miséria? Então, pessoal, é uma hipocrisia atrás da outra e tá de parabéns o Eduardo Girão.
por essa fala, por esse pronunciamento, e nós assinamos embaixo e queremos sim que o Brasil acorde para essas verdades aí enquanto há tempo. Tomara que ano que vem o Senado possa se renovar e possa ter a maioria, né, dos senadores ali de direita e que apoiam aí aquilo que é certo, aquilo que é correto, porque aí talvez esse pedido aí de anistia dos presos políticos possa passar na Câmara dos Deputados e no Senado pedido de impeachment possa ser aprovado ali por senadores e aí nós possamos ter novamente a justiça restabelecida no sistema judiciário desse país. Olha só, pessoal, se inscreva no canal, dá um like, compartilha esse vídeo e vamos continuar juntos aqui, porque nós não podemos calar. Porque se os bons se calarem, você já sabe, os maus tomam conta e isso nós não vamos deixar. Até a próxima.